quente. Oferecimento Sim Liberty. Fale e navegue ilimitado por um valor fixo mensal. Jornal da Globo. Oferecimento Unimed Curitiba Plano Flex Empresarial. Flex no preço, flex nas vantagens. Boa noite. Boa noite. As autoridades do setor aéreo anunciaram várias medidas para evitar um apagão no final do ano. Entre elas, até mesmo a possibilidade de uma espantosa proibição de voo de aviões particulares no sudeste do país. As autoridades estão correndo para tapar buracos, ou seja, tanta atividade agora não passa do reconhecimento de uma triste realidade. Investiu-se no setor aéreo bem menos que o necessário. E você vai ver que bandidos fizeram mais 2 ataques agora à noite no Rio, contra uma cabine policial no subúrbio e contra 2 carros na rodovia que liga o Rio a São Paulo. Tiros, fogo e medo. O governo do Rio diz que criminosos estão tentando intimidar a polícia. Tragédia no Camboja. Multidão se desespera em ponte e mais de 300 morrem. E ainda, a Irlanda convoca nova eleição por causa da crise econômica. Pesquisa comprova o que toda mãe sabe. Computador à noite tira o sono. Entregou ou não entregou? O São Paulo jogou sério na derrota para o Flu? Paul McCartney fez o último show no Brasil e todo mundo já tá com saudade. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. Uma cabine da Polícia Militar foi metralhada agora à noite no Rio e mais 2 carros foram incendiados numa série de ataques iniciada ontem. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro com a repórter Maria Paula Carvalho, que acompanha uma operação da polícia. Boa noite, Maria Paula. Boa noite, Cristiane. Boa noite, William. Bandidos metralharam, sim, uma cabine da Polícia Militar que fica bem em frente a um shopping center no subúrbio do Rio. Foi agora à noite. E mais 2 carros foram incendiados na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, perto do quilômetro 163. Pelo menos outros 2 foram roubados. Não temos informações ainda sobre feridos, mas sabemos que 2 vítimas foram levadas para o posto da polícia em estado de choque. Como reação a esses últimos ataques, a PM informou que vai aumentar o patrulhamento na cidade. E blitzes como esta que nós acompanhamos aqui na rua Humaitá vão se tornar mais comuns. Os PMs param os veículos suspeitos à procura de drogas e armas. Os policiais que trabalham dentro dos batalhões também vão passar a atuar nas ruas e as folgas foram suspensas para aumentar o efetivo. Hoje os batalhões receberam 140 motocicletas para que os PMs cheguem com maior rapidez às ocorrências, mesmo com os engarrafamentos do Rio de Janeiro. E 7.000 novos PMs devem ser contratados até o fim do ano que vem. Tudo isso é uma tentativa de evitar novos ataques. Uma noite com policiais nas ruas. Carros e motos são parados em vários pontos da zona sul do Rio. O objetivo é apreender armas e surpreender criminosos. Este casal foi preso depois de não obedecer uma ordem para parar durante a blitz. Eles ainda atiraram contra policiais militares na Via Dutra. A viatura dos PMs tinha várias perfurações. Um outro homem que também estava no carro conseguiu fugir. A polícia agora investiga se os 3 iriam praticar algum ataque em uma das vias expressas da cidade. Mais cedo, na Avenida Brasil, 4 homens armados de fuzis incendiaram 2 carros e uma van. Falei, perdeu, entendeu? Eu até pensei que ele ia tacar fogo dentro do carro comigo e tudo. Motoristas do Rio vivem momentos de pânico desde domingo, quando bandidos queimaram 3 carros na linha vermelha. Mandou a gente sair e larga o carro aí e vai embora. E jogaram gasolina. Na fuga, os criminosos atacaram até um carro da aeronáutica. O militar pulou com um veículo ainda em movimento e não se feriu. Ainda no domingo, uma quadrilha promoveu um arrastão perto do Palácio Guanabara, sede do governo. Outro ataque foi na Lagoa, zona nobre da cidade. Passa rápido o celular, o relógio, passa rápido, não vou atirar. E mais um na Via Dutra, que liga o Rio a São Paulo.
Esta mãe viu o filho ser baleado dentro do carro. Ele já perdeu a direção do carro e foi encostando assim num lado e ele virou a cabeça assim, eu comecei a gritar, que eu pensei que ele tinha morrido. Há 2 anos, a PM iniciou a ocupação permanente de favelas do Rio. Até agora, são 12 comunidades que antes eram dominadas por traficantes. Trabalham nas UPPs aproximadamente 2.000 policiais. É possível que criminosos descontentes com a atual política de segurança do Estado, quando avançamos na pacificação e na redução dos crimes no asfalto, estejam realizando sim essas ações com o objetivo de tentar intimidar a política de segurança, intimidar o Estado, tentar promover medo, pânico na população. Uma das determinações do governo do Rio é fazer blitzes em locais da cidade e da região metropolitana, onde há maior incidência de ataques dos bandidos. O que vai resolver esses problemas é o Estado tomar o território e debelar armas. Isso sim, eu tenho certeza que vai trazer o Rio de Janeiro para níveis de criminalidade melhores. Nessa caminhada, essas coisas vão ter que acontecer e nós vamos ter que enfrentar. Se a aposta do tráfico ou da milícia é que isso vai se terminar, nós dobramos a aposta. Ainda nessa edição a gente volta a falar dos ataques no Rio. Preocupadas com o possível caos em aeroportos já saturados, as autoridades do setor aéreo anunciaram hoje uma série de medidas para o período das festas de fim de ano. Que o brasileiro viaja cada vez mais de avião está mais do que provado, é só ver os números. Esse ano, o número de passageiros aumentou 25% nos voos domésticos e 21% em voos internacionais. A previsão é que chegaremos ao final de 2010 com cerca de 150 milhões de passageiros. Só no Natal e no Ano Novo serão 8 milhões. Para evitar o caos, a Agência Nacional de Aviação Civil se reuniu hoje com as 6 maiores companhias aéreas e estabeleceu algumas regras. Está proibido o overbooking, quando as empresas vendem mais passagens do que assentos disponíveis. Todas as posições dos balcões de check-in deverão ser usadas em horário de pico. As companhias terão aeronaves de reserva para o caso de manutenção de emergência e a ANAC promete aumentar a fiscalização. Essas questões acordadas foram entregues, os documentos e assinados pelos presidentes da empresa e a partir disso a ANAC pode punir, inclusive com restrições de autorização de voo, caso não sejam cumpridas as questões acordadas. As regras vão vigorar entre 17 de dezembro e 3 de janeiro. São uma ação de emergência. Na semana passada, a Associação Internacional do Transporte Aéreo, a IATA, classificou de inadequada a infraestrutura dos aeroportos no Brasil. E o Brasil vai organizar a Copa do Mundo de 2014 e a Olimpíada em 2016. De acordo com especialistas, o número de passageiros pode dobrar até lá. Até o ministro dos Esportes está preocupado. O cronograma que nós temos é absolutamente justo. Não há margem nenhuma de manobra, não há nenhuma margem de segurança. E para evitar qualquer tipo de dificuldade de constrangimento internacional para o país, a Infraero vai ter que mudar sua atitude, ser mais ativa, mais ágil, mais eficiente e cumprir com as suas responsabilidades. De acordo com um estudo feito pelas empresas do setor, das 12 cidades sede da Copa do Mundo, 9 já estão com os aeroportos operando além da capacidade ou muito perto disso. São Paulo, aeroporto de Guarulhos e Brasília têm situação mais crítica. E caso as obras não fiquem prontas até 2014, 13 dos 15 aeroportos que vão ser usados na Copa não conseguirão atender bem a demanda. A Infraero diz que está ciente dos problemas e que até 2014 serão investidos 5 bilhões e 600 milhões de reais em 13 aeroportos. A demanda nos aeroportos é tão grande hoje em dia que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica soltou uma nota em que avisa aos pilotos: se nos próximos 4 meses for preciso desafogar os aeroportos, os aviões particulares que não fazem linhas regulares podem ser proibidos de voar nos horários de pico entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. No Rio, um Airbus abastecido parcialmente com combustível feito de pinhão decolou na tarde de hoje. É uma experiência para reduzir a poluição emitida pelos aviões. Eles diminuem distâncias, mas deixam consequências para o meio ambiente. A aviação comercial é responsável por 2% de toda a emissão de carbono no mundo. A mudança de rota em favor do meio ambiente pode estar no pinhão manso. Mais precisamente, no biocombustível feito da semente da planta. Pesquisas nos Estados Unidos já mostraram que o bioquerosene reduz em até 80% a poluição que sai das turbinas. Nesta segunda-feira, um avião da TAM
fez o teste de voo, o primeiro da América Latina. Por questões de segurança, os fabricantes do avião e dos motores exigiram que apenas uma das turbinas fosse alimentada com bioquerosene, e mesmo assim na proporção de 50%. Quer dizer, no tanque metade é biocombustível, metade querosene convencional. Com 18 pessoas a bordo, o Airbus 320 decolou às 2h50 da tarde no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Os pilotos se surpreenderam. O motor que está rodando no biocombustível, ele está exatamente igual ao outro, só que está um pouquinho mais frio, 10 graus mais frio. Isso é até bom. Até bom, com certeza. E mais econômico também. A economia foi de 2%. Parece pouco, mas só a companhia deixaria de queimar 44 milhões de litros de querosene de petróleo por ano. Depois de 1 hora, o teste terminou com um pouso tranquilo. A nossa visão é que em 5 a 10 anos nós teremos escala industrial para que 15% do abastecimento da frota já seja com biomassa. Foram muito mais graves do que se pensava inicialmente os danos sofridos em voo pelo maior avião de passageiros do mundo, o Airbus 380, obrigado a um pouso de emergência há 19 dias. Tudo começou com um vazamento de óleo na turbina 2, na asa esquerda, mais próxima à fuselagem, segundo o relatório apresentado pela fabricante da aeronave, Airbus Industries. O óleo incendiou-se em contato com as partes quentes da turbina, provocando uma espécie de explosão que arremessou pedaços do motor e da carenagem que a envolve. Os destroços da turbina atingiram a asa esquerda. Perfuraram um dos tanques de combustível e também os circuitos que acionam dispositivos essenciais para a sustentação do avião quando voa a baixa velocidade. Além de danificar parte do sistema hidráulico que aciona o sistema ABS dos freios. Destroços danificaram também a barriga do gigantesco Airbus. E ali interromperam os dutos que permitem aos pilotos bombear o combustível dos tanques localizados na parte traseira da fuselagem para a asa esquerda. Ação importante, pois a perda de combustível do tanque perfurado tornava o avião desequilibrado, mais difícil de pilotar. Na cabine de comando, os pilotos tiveram de lidar com 54 alarmes diferentes, dando conta de anomalias graves em vários sistemas. Tiveram de pousar em velocidade acima do normal, o que os obrigou a frear com toda a força, estourando vários pneus. E conseguiram parar o Super Jumbo a apenas 150 metros do final da pista em Singapura. Os ocupantes do 380 tiveram muita sorte. Daqui a pouco mais informações sobre os ataques de bandidos no Rio. E você vai ver como foi o último show de Paul McCartney no Brasil. Já no próximo bloco, a pergunta do futebol. São Paulo entregou o jogo para o Fluminense? Se existe um lugar no universo que eu tenha mais orgulho, é a minha casa. É lá que a vida completa sua órbita. Meu pequeno planeta. Minha casa, meu mundo, meu orgulho. Para sua casa ser o melhor lugar do mundo, a Souvenir fez a Souvenir menos sujeira. Respinga até 70% menos e fica sem cheiro após 3 horas. Sua casa, seu orgulho. Souvenir. Veja a diferença que as lentes anti-reflexo Crisal podem fazer pela sua visão. Nem chuva ou poeira, nem sujeira ou gordura, nem arranhões ou até mesmo reflexos à noite vão tirar de suas lentes o poder de lhe dar a visão mais nítida possível. Lentes anti-reflexo Crisal. Enxergue a vida com nitidez. Visite uma loja Varilux especialista. Venha que ainda dá tempo. Últimos dias da coleção Paris com 50% de desconto na Max Flex. São 5 modelos excepcionais à sua escolha. Aproveite. Leve a qualidade Max Flex por inteiro, pagando somente a metade na coleção Paris. Corra, é só até terça, dia 30. Também toda a coleção Max Flex 2011 naturalmente a preços imperdíveis. Max Flex, agora com 7 endereços para o seu conforto. Desde o início dos tempos, as festas divinas tinham um delicioso segredo. Um dia, por descuido, esse segredo caiu do céu.
foi descoberto pelo homem. Ferrero Rocher, uma avelã inteira, um delicioso e requintado recheio cremoso e um maravilhoso chocolate Ferrero. Ferrero Rocher, prazer divino. Terça depois de Passione, vamos abrir aquele sorrisão com o Caceta e Planeta Urgente. Logo depois, você vai conhecer a divertida história da adúltera da Urca em As Cariocas. E ainda, Caco Barcelos e sua equipe mostram o drama de pessoas à espera de atendimento em diversos hospitais públicos do país. Profissão Repórter. Chegou a hora do futebol. E quem está conosco aqui é o narrador Luiz Roberto. Posso pedir para você narrar o circo da classificação? Diretamente a ele, então. O Fluminense de Muricy atropelou o São Paulo e voltou à liderança do campeonato. O Botafogo de Joel Santana perdeu em casa e se complicou na tabela. Luxemburgo acabou com o jejum de vitórias do Flamengo. O atual campeão brasileiro ganhou uma e se afastou um pouco do perigo. Na parte de baixo, o Vitória é o mais novo candidato à segunda divisão. A zona do rebaixamento do circo, pelo menos por enquanto, vai em ritmo de axé. Luiz, a pergunta mais discutida pelo torcedor tem um conteúdo altamente ofensivo. O São Paulo teria entregado o jogo para o Fluminense? Então vamos fazer aqui uma reflexão, William, sobre esse tema que ficou tão popular. E o torcedor, do ponto de vista lúdico, tem todo o direito de se divertir com esses assuntos, né? Mas eu lembro que o futebol é uma indústria ultra profissional. Por exemplo, algumas cenas do jogo, aí a torcida está no papel dela, faz o que bem entender, na arquibancada, em paz. A gente está vendo os lances da expulsão do jogo. O Xandão tentou marcar o Fred para impedir de fazer o gol, né? Então foi expulso, era o último homem. E aí a gente está vendo uma falha do Rogério. E o Fred fez um dos gols, aí o São Paulo já tinha 2 jogadores a menos. O Richarlison foi expulso porque xingou o juiz. As torcidas comemoraram ali juntas e tudo mais. Agora, veja como essa tese não se sustenta, William. Porque nós temos agora imagens que mostram como os jogadores estavam participando do jogo de uma forma normal. O Lucas cabeceou essa bola num cabeceio perfeito, um peixinho lindo. O goleiro defendeu. O gol do São Paulo, jogada do Jean, né? A gente está vendo o Rogério, que trabalhou muito no jogo. Se é que ele falhou naquele terceiro gol, olha que defesa faz o Rogério. De altíssimo nível, de um dos grandes goleiros do campeonato. Então a tese não se sustenta, né? O que eu acho mesmo, William, é que objetivos diferentes e de importância diferente, o Fluminense está brigando pelo título. O São Paulo está no meio da tabela, não tem mais pretensões no campeonato. A entrega é outra. Você não entra ligado da mesma forma. E isso vale para qualquer atividade. Quando você está falando com uma grande audiência, vai fazer uma palestra para milhares de pessoas, pesa. Você está falando com o seu vizinho ali, batendo um papo de manhã, é diferente. Isso vale também para o jogador de futebol. Eu acho que o São Paulo continuar a dúvida. Mas o São Paulo não entregou. São Paulo não entregou. Vai sim. Luiz acha que não. As chances do Corinthians agora, Luiz. Ronaldo machucado, vai desfalcar? Então, acho que vai desfalcar. Ele disse hoje que continua se tratando que ainda pode jogar no jogo contra o Vasco no próximo domingo no Pacaembu. O Corinthians e o Fluminense, eles têm jogos contra equipes que, em tese, estão naquele bolo de times que não tem mais pretensões no campeonato, né? Tudo isso leva a gente... Você falou aqueles que entregam. Aqueles que não estão jogando no nível de adrenalina que os que estão disputando o título jogam, William. Então a tendência é que Corinthians e Fluminense vençam seus jogos. Agora, o Ronaldo, que se contundiu, a gente vai ver alguns lances do jogo da Bahia, passes do Ronaldo, esse pro Jorge Henrique com a pintura. O Jorge Henrique errou o gol, né? Não adianta só reclamar de juiz, tem que botar a bola para dentro. A gente está vendo, por exemplo, um gol do Corinthians que foi um passe lindo do Ronaldo, milimétrico. Nesses 30 minutos que ele esteve em campo, aí é o momento que ele sentiu. O Corinthians dominou o jogo amplamente. Então o Ronaldo, independentemente da forma física, pelo jogador excepcional que é, ainda faz diferença e o Corinthians tem no Ronaldo um ponto de apoio. Com ele é um time, sem ele é outro. Pedir sua licença, pedir sua análise das chances do Cruzeiro. O Cruzeiro continua no páreo pelo título, sim. O Cruzeiro tem uma tabela mais difícil porque joga domingo contra o Flamengo, que luta contra o rebaixamento. Mas tem nesse jogador, o Cruzeiro tem um conjunto muito especial. Esse rapaz que cobrou escanteio, o argentino Montijo, é um dos principais destaques do campeonato. Veja que na cobrança de escanteio ele fez 3 cobranças distintas. O gol do Roger, o gol do Henrique e depois o do Ed Carlos. O Cruzeiro está no páreo, sim. É um time que tem praticado talvez no futebol mais bonito, se não um ou mais bonito, dos mais bonitos entre os times que disputam o título. E é um time que vai estar na briga nas últimas 2 rodadas, certamente. E o Montijo é um dos destaques do campeonato.
Luiz, muito obrigada. Boa noite para você. Obrigado para vocês. Daqui a pouco tem Paul McCartney aqui no Jornal da Globo. E a seguir, pesquisa revela que computador faz mal para o sono. Este é o Sidney, o homem mais criativo do mundo. É ele que está por trás das grandes ideias do Outback. Por exemplo, sabe o pãozinho incrível de cortesia? Ideia dele. O molho delicioso do Ribs é dele também. E a caneca congelada de chopp, outra do Sidney. Até aquela cebola gigante foi ideia do cara. Ó, lá vem mais uma. Nas noites de segunda, terça e quarta a gente... Venha jantar no Outback de segunda a quarta-feira e descubra qual a nova grande ideia do Sidney. As agências do Banco Real estão se transformando em Santander. Obrigado pela confiança que você teve na gente. Você vai ver. O que fez o Real ser admirado está lá, junto das essências e inovações do Santander. Tire suas dúvidas, faça sugestões, contribua. Você tem uma história com a gente. E a gente também confia em você para fazer o melhor banco no Brasil. Ter orgulho do que vivemos e continuar evoluindo. Vamos fazer juntos? Santander, valorizando ideias por uma vida melhor. Vem junto. A Globo conta 99 centavos até o fim do ano, ainda vai dar uma viagem para as locações da novela Passione. Ai, já tô vendo a gente na Itália, naqueles campos. Palhaço. Assine a Globo.com. Qualquer que seja a direção da sua vida, ela passa pelo Unicuritiba. Acesse www.unicuritiba.edu.br e faça sua inscrição. Unicuritiba, vestibular dia 28 de novembro. Não vá dar uma de louco, não rasgue dinheiro agora, não compre gato por lebre, não jogue dinheiro fora. Eu tenho Nissan Livina, que é o melhor do Brasil, e ainda com tudo isso, poupei mais de 5 mil. Você já me convenceu que o seu carro eu virei fã, vou devolver esse carro e vou comprar um Nissan. Nissan Livina. A Nissan tem um jeito inovador de pensar um carro completo. Pense no Nissan. Os hits mais tocados na voz da diva Mariah Carey. Leia nesta terça na Gazeta do Povo. Governo Dilma discute a troca do presidente do Banco Central. Para evitar caos aéreo, venda de passagens de avião é limitada no fim do ano. Lei torna obrigatória a transparência na gestão de todas as prefeituras. Tumulto em festa no Camboja deixa 400 pessoas mortas. Gazeta do Povo. O tempo todo ao seu lado. A gente volta ao Rio de Janeiro com mais informações sobre a onda de ataques provocada por bandidos. Maria Paula, há registros de novos carros incendiados agora à noite? Pois é, Cristiane, a Polícia Militar foi chamada agora há pouco para investigar mais um caso de carro incendiado. Desta vez foi no Estácio, na Zona Norte. Os policiais, quando chegaram, encontraram um veículo estacionado. Perto dele havia um galão de combustível e as chamas foram apagadas pelos bombeiros. Não temos informações ainda sobre feridos. Mais cedo, 2 carros foram incendiados na Via Dutra. O governo do estado do Rio acredita que esses ataques tenham sido motivados pela transferência de chefes do tráfico para presídios federais em outros estados e principalmente por causa da ocupação das favelas pelas UPPs, as unidades de polícia pacificadora. Agora à noite, várias blitzes como esta estão acontecendo nas ruas do Rio de Janeiro e o policiamento está reforçado. William. Obrigado, Maria Paula. Boa noite. Ficar muito tempo diante do computador de noite tira o sono e quanto mais tarde, piores são os sintomas, diz pesquisa feita entre jovens estudantes. No último ano da faculdade, Ana Flávia passa a madrugada estudando no computador. E o sono some. Normalmente eu fico tentando dormir mesmo, lutando para o sono chegar. Uma pesquisa feita no interior de São Paulo com 1.400 estudantes universitários preocupa especialistas. Mais que a balada, o álcool e o cigarro, é o uso do computador à noite que está prejudicando o sono dos jovens. 58% dos estudantes pesquisados que usam o aparelho entre 7 e 9 da noite dormem mal. Este número aumenta para mais de 70% quando o horário em frente à tela vai até a meia-noite.
problema, segundo os pesquisadores, está na luz emitida pela tela. Ao ficar exposta a essa luz, que geralmente está muito próxima do olho, a retina manda uma mensagem para o cérebro. Ele entende que deve manter a atividade e o organismo permanece alerta. A luz retarda o hormônio do sono, a metabolização do hormônio do sono. E essa proximidade da luz faz com que a pessoa não adormeça. As consequências de uma noite mal dormida por causa do computador vão muito além do cansaço. Segundo os médicos, dormir pouco aumenta as chances de obesidade e diminui a capacidade de concentração. Marcelo gasta preciosas horas noturnas terminando o trabalho final de faculdade e já sente os efeitos. Desde março, assim, desse ano até agora, eu já engordei 9 quilos. Então, o sedentarismo associado a essa vida que a gente acaba levando, com certeza resulta na queda da qualidade de vida, também no aumento de peso, como aconteceu comigo, né? O que vai acontecer é que toda noite de sono mal dormida, ela vai ser cobrada em algum momento da sua vida. No Camboja, 339 pessoas morreram pisoteadas numa ponte da capital e mais de 300 estão feridas. Desespero, hospitais lotados. O dia de festa terminou em tragédia. Cerca de 2 milhões de pessoas estavam em Phnom Penh para o Festival das Águas, que todos os anos marca o final da estação de chuvas, com regatas, shows e queima de fogos. O empurra-empurra começou numa ponte que leva a uma ilha fluvial. Este rapaz diz que foi espremido pela multidão e desmaiou. Muitas pessoas foram pisoteadas. Outras pularam no rio e se afogaram. O primeiro-ministro Hun Sen disse que esta foi a pior tragédia no Camboja desde o fim do regime comunista do Khmer Vermelho há 31 anos. Ele pediu desculpas e disse que as causas do tumulto ainda são desconhecidas. Segundo testemunhas, a iluminação da ponte teria provocado um choque elétrico em algumas pessoas, espalhando pânico na multidão. A crise financeira internacional derrubou o governo da Irlanda, obrigado a aceitar um pacote de ajuda internacional. As pressões pelo fim do governo combinaram oposição, situação e gente fazendo protestos nas ruas. Novas eleições foram anunciadas para o ano que vem. O primeiro-ministro diz que vai garantir a estabilidade financeira do país com a aprovação de cortes brutais no orçamento de 2011. A crise irlandesa é o resultado de uma bolha imobiliária e de pouca supervisão dos bancos privados, que estavam muito endividados e assim mesmo receberam garantias públicas. Resultado, um pacote de ajuda estimado em torno de 80 ou 90 bilhões de euros. Mas os mercados europeus não se animaram com a notícia e fecharam em baixa hoje, temerosos com a contaminação da crise para o lado de Portugal. O primeiro-ministro português, José Sócrates, disse que o país não vai precisar de ajuda financeira. Era o que dizia a Irlanda. No próximo bloco tem música aqui no Jornal da Globo. O último show de Paul McCartney no Brasil. No programa do Jô, hoje, bata um papo com a Tânia Alves. Também aqui um jornalista que lançou um livro que faz muito sucesso entre os jovens, Eduardo Spohr. Logo depois do Jornal da Globo, com William Vac e Cristiane Pelágio. E não se esqueçam, não vá pra cama sem eu, não, sem mim. É sem eu ou sem mim? Sem mim? Então, mas não vá, tá? Bradesco Prime, o banco de quem é presença em tudo que faz. Dizem que a primeira pimenta vermelha brotou na bacia amazônica e, como uma legítima brasileira, tem uma íntima relação de amor com o sol. Ao provar uma pimenta, o cérebro libera endorfina para diminuir o ardor. Aí vem a incrível sensação de bem-estar, uma espécie de recompensa que para alguns até vicia. Os médicos afirmam que faz bem à saúde, mas aconselham a não colocar pimenta perto dos olhos. Nós sempre duvidamos disso. Silvio, e se colocar pimenta?
Pra mim um Natal sob medida tem uma decoração linda, uma mesa cheia, com quem a gente fala de claro pra claro, por torpedo, via DDD e até internet. E tem um smartphone de presente pra mim. Calma, tem presente pra todo mundo. No Natal sob medida Claro, você monta um plano com minutos e serviços que quiser. E ainda ganha 1.200 minutos de Claro pra Claro, torpedos à vontade para 3 amigos da Claro e acesso ilimitado às redes sociais. E aproveita essa oferta incrível. Claro, escolha. É no silêncio de um Chevrolet que o meu coração bate mais alto. Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim. E é aqui que eu sempre vou seguir. Meu coração bate mais alto dentro de um Chevrolet. Bate mais alto dentro de um Chevrolet. Paul McCartney no Brasil. Oferecimento Bradesco. Presença é Bradesco. Chili Beans. E se colocar pimenta? Claro, um Natal sob medida para você. E Chevrolet Camaro. Emoção que acelera você. O presidente Lula foi premiado agora à noite em São Paulo como personalidade do ano pela Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil. A cerimônia foi na Hípica Paulista. Antes da entrega dos prêmios, a atleta brasileira Luísa Tavares de Almeida fez uma apresentação com o seu cavalo Samba. O presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil iniciou as homenagens. Para a nossa Câmara, esta comemoração de aniversário é muito especial, dada a honra de termos esta noite personalidades tão importantes prestigiando esta quase centenária Câmara. O presidente Lula recebeu o prêmio Personalidade do Ano Especial. No discurso, o presidente Lula ressaltou a parceria Brasil-Portugal. Ele disse que, graças aos acordos das duas nações, as portas se abriram para o comércio e para os investimentos das empresas, tanto na Europa como na América do Sul. Nós aprofundamos não apenas os vínculos econômicos. Na verdade, vem se amplificando em diversos setores o diálogo entre duas sociedades que desejam e precisam se aproximar cada vez mais. Paul McCartney fez essa noite em São Paulo o terceiro e último show da turnê pelo Brasil, que uniu gerações para cantar as músicas que ninguém esquece. A reportagem é de Marina Araújo. Milhares de pessoas unidas para ver aquele que é o músico. Que fez história tocando naquela que era a banda. Uma hora antes do show dessa noite, o estádio do Morumbi já estava tomado. E o Beatle foi solidário com o público de hoje, que ficou ensopado. Tudo bem na chuva? Chove chuva! No show de domingo já tinham sido quase 3 horas de música, com direito a bis e pirotecnia. Olha, esse show é tão longo quanto inesquecível. A turma dessa casa aqui foi ontem. Cláudia, mãe, Caio, filho, os dois fãs de Paul McCartney, não são? Com certeza. E tem uma presença de palco fantástica, assim, interage com o público, brinca com todo mundo, super simpático. E aí, galera? Caio aprendeu com a mãe a curtir os Beatles. A melhor banda do mundo. Basicamente todo mundo viu Beatles para poder fazer uma música hoje em dia, assim. Precisou dos Beatles para poder moldar o que é a música hoje, assim. Isso nunca vai morrer. Só de falar no show, a mãe se emociona. Na primeira música que eu ouvi ele cantando Beatles, eu me emocionei. Cheguei às lágrimas. Foi lindo. Essa
casa aqui é praticamente a Disneylândia dos fãs dos Beatles. De todos esses objetos aqui, o que mais me chamou a atenção foi esse pôster aqui. Olha que sensacional, os meninos de Liverpool. O que você mais curtiu do show ontem? Um momento romântico, de família, onde todos muito unidos, assim, abraçados. Pena que a minha namorada não foi. Ela ouviu pelo celular essa música que ela gosta tanto. Eu liguei pra ela e ela ouviu a música inteira. Foi pra escolher um momento, Live and Let Die. Eu pulei assim que nem... Mas o que me mais chamou a atenção foi quando ele voltou pra tocar Helter Skelter e assim, com a maior energia do mundo. O cara tem 68 anos de idade, ele tava com mais energia que eu. O Jornal da Globo fica por aqui. Outras notícias no Bom Dia Brasil. Assista agora o programa do João. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.